Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos à sala virtual do IGESE, em parceria com transmissão com a Rede Amigo Espírita, a Rádio Web Fraternidade, o Centro Espírita Chico Xavier, onde nós estudamos a obra Mecanismos da Mediunidade. Hoje o capítulo 24, Obsessão, psicografia de Chico e Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz, né, professor? Seja bem-vindo, boa noite. Maratonando esta noite, né, professor? É isso aí. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Ana. Boa noite, companheiros todos que estão aqui conosco. E, professora, estava vendo aqui, nós começamos essa jornada, podemos dizer assim, de estudo, no dia 9 de setembro de 2022. Isso. Né? E agora nós temos esta live, mais duas, e estaremos encerrando o estudo desta obra. É isso mesmo, estamos encerrando o livro, né? Mas já tem pedidos, né, professor? Mas vamos acabar uma, depois para ver o que a gente faz, né? Isso mesmo. Vamos ver onde a gente vai parar com esses estudos, né? Professor, já somos mais de 50 em simultâneo, muitos alunos aí, a Selva, que está lá no Uruguai, o Marcos, a Osmarilda, a Valéria, o Marcondes, né? Depois eu vou colocar um por um aí, Isso né? O mesmo. espanhol, a Olga, então já todos apostos aí para mais uma noite de estudo. Mas como nós sempre fazemos, vamos fazer uma prece, né, para iniciar nossos trabalhos. Vamos sim. Queridos companheiros, queridos irmãos, estamos aqui reunidos nessa noite agradável. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, ao nosso querido Mestre Jesus, entrar em comunhão com os espíritos bondosos, mensageiros do nosso querido Mestre, a fim de que possamos, unidos nesse pensamento de busca dos valores superiores da vida, voltarmos a nossa atenção para o aprendizado da doutrina espírita, para esse fenômeno tão importante de intercâmbio permanente entre nós e o mundo espiritual, que é a mediunidade, de podermos analisar o livro de André Luiz com cuidado, com critérios doutrinários, buscando compreender essas lições preciosas que nos ajudam a entender a nossa própria realidade, que possamos nos sensibilizar, nos esforçar para pensarmos com racionalidade, pensarmos com sentimento altruísta, a fim de podermos entrar em sintonia com as forças superiores da vida e progredirmos, aprendermos, melhorarmos, nos abraçarmos mutuamente, trabalharmos pelo esforço de fazer o nosso planeta um mundo de paz, de tranquilidade, de cooperação, de fraternidade universal. Querido Pai Celestial, querido Mestre Jesus, amigos bondosos, abençoe a nossa noite de estudo, que possamos aproveitar bem todo esse aprendizado que o mundo espiritual traz para todos nós. Que assim seja, Senhor. Então vamos lá, professor. Capítulo 24, Obsessão. Isso aí. Esse capítulo é um capítulo interessante, né? Muito importante para nós. Então vamos procurar entendê-lo. É o capítulo 24, né? O livro tem 26 capítulos, então a gente já está chegando no final do livro. E aqui ele vai falar um pouco sobre obsessão. E é importante a gente prestar bastante atenção nisso,
Porque o fenômeno da obsessão é um fenômeno muito mais comum do que a gente imagina. E ele não é novo, ele é antigo. Ele existe junto conosco desde muito tempo. E é preciso que a gente entenda isso, né? Que a gente busque esse entendimento para que a gente possa também ver como é que a gente pode trabalhar o processo da influência dos espíritos em nossa vida, principalmente quando essa influência é perniciosa, como a gente poderia se defender disso e, ao mesmo tempo, auxiliar aqueles que, porventura, estejam tentando nos influenciar de maneira inadequada. Então, vamos lá. Pensamento e obsessão. O estudo da obsessão, conjugado à mediunidade, se realizado em maior amplitude, abrangeria o exame de quase toda a humanidade terrestre. Olha só que afirmativa importante que André Luiz faz aqui. O estudo da obsessão conjugado, junto com a da mediunidade, se realizado em maior amplitude, com uma visão mais ampla, abrangeria o exame de quase toda a humanidade terrestre. Isto é, André Luiz está dizendo que nós estamos em comunicação direta ou indiretamente, com o mundo espiritual, através dos processos mórbidos da obsessão ou através dos processos da influenciação benéfica, através dos recursos da mediunidade, abrangendo quase todas as pessoas que vivemos na Terra. Expressamos tal conceito à face do pensamento que age e reage, carreando para o emissor do pensamento todas as fecundações, felizes ou infelizes, que arremessa de si próprio, a determinar para cada criatura os estados psíquicos que variam segundo os tipos de emoção e conduta a que se afeiçoe. Ou seja, quando a gente pensa e sente, a gente está emitindo de nós mesmos uma vibração complexa que expressa o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, e pode, através desse recurso, estar em sintonia com muitos outros seres, sejam encarnados ou desencarnados, através do processo de comunhão mental, interferindo mente a mente uns nos outros, num processo de intercâmbio continuado. E isso cria e reforça em nós os estados psíquicos que nós alimentamos com o nosso pensamento, o nosso sentimento em nós mesmos. E aí ele vai dar uma informação importante. Enquanto se não aprimore, enquanto não melhore a si mesmo, é certo que o espírito padecerá em seu instrumento de manifestação a resultante dos próprios erros. Esses desajustes, como é natural, não se limitam à comunidade das células físicas, quando em disfunções múltiplas por força dos agentes mentais viciados e enfermiços, estendem-se muito especialmente à constituição do corpo espiritual, a refletir-se no cérebro ou na mente ou gabinete complexo da alma, aí ocasionando os diversos sintomas de perturbação do campo encefálico, acompanhado dos fenômenos psicossensoriais que produzem alucinações e doenças da mente. Isto é, quando a gente pensa
e sente coisas desequilibrantes, nós não só prejudicamos o nosso corpo físico, as células biológicas do nosso corpo, mas também desestruturamos de maneira inadequada o nosso corpo espiritual ou perispírito. Perturbações morais. Não nos propomos analisar aqui as personalidades psicopáticas do ponto de vista da psiquiatria, nem focalizar as chamadas psicoses de involução ou as demências senis, claramente necessitadas de orientação médica. Recordaremos, contudo, que na retaguarda dos desequilíbrios mentais, seja da ideação, imaginação, formação de ideia, ou da afetividade dos sentimentos que a gente expõe do nosso ser, da atenção, da nossa vontade e da nossa memória, tanto quanto por trás de enfermidades psíquicas clássicas, como, por exemplo, as esquizofrenias, as parafrenias, as oligofrenias e a paranoia, as psicoses e neuroses de multifária expressão, permanecem as perturbações da individualidade transviada do caminho que as leis divinas lhe assinalam, a evolução moral. Quer dizer, então, é pelo nosso desequilíbrio moral, isto é, utilizando da nossa vontade de idear, de pensar e de sentir de maneira inadequada do ponto de vista moral, isto é, com o interesse imediatista da vida, egoisticamente, vaidosa e orgulhosamente, a gente prejudica não só aos outros, mas cria em nós, tá certo? Essas psicopatias diversas, porque nós estamos transviados do caminho que as leis divinas nos assinalam. Então, a nossa evolução moral é que vai nos ajudar a nos libertarmos de tudo isso. Enquanto se lhe mantém a internação no instrumento físico transitório, até certo ponto ela consegue ocultar no esconderijo da alma os resultados das paixões e abusos, extravagâncias e viciações a que se dedica. Isto é, o nosso corpo físico é uma espécie de camuflagem que permite a gente esconder dentro da gente os desvalores morais. Mas o corpo espiritual, ao contrário, retrata esses desequilíbrios morais com muito mais eficiência, vamos dizer assim, porque o nosso corpo físico, ele é corpo de carne e osso, como ele é feito de matéria mais grosseira, ele não é suscetível de fazer mudanças rápidas, provocadas pelo pensamento, que é rápido, como o corpo espiritual ou perispírito. Então, no mundo espiritual, quando a gente está livre do corpo físico, a gente se mostra como a gente pensa e sente. Isto é, a gente é o que é. No corpo físico, a gente se esconde nele de alguma maneira, camuflando esses desequilíbrios morais. Assim vive na paisagem social em que transita até que, arredada de semelhante vaso pela influência decisiva da morte, não mais suporta esse regime de fantasia escondido no corpo, obrigando-se então a sofrer em si própria as consequências dos excessos e ultrajes com que imprevidente se desrespeitou. Então, a gente marca na estrutura perispiritual nossa o nosso avanço ou o nosso desequilíbrio moral.
nosso corpo perispiritual, ele é fruto da nossa ideia, do nosso pensamento e do nosso sentimento, enquanto que o corpo físico, mais duramente, deixa a gente camuflar esses estados psicoemocionais de desequilíbrio. Torturada por suas próprias ondas desordenadas, desorientadas, a reagirem sobre si mesmo incessantes, sobre os próprios centros e mecanismos do corpo espiritual, cai a mente nas desarmonias e fixações consequentes. E porque o veículo de células extrafísicas que a serve depois da morte é extremamente influenciável, ambienta nas próprias forças os desequilíbrios que a senhoreiam, consolidando-se-lhe desse modo as inibições que em futura existência dominar-lhe-ão temporariamente a personalidade sob a forma de fatores mórbidos, condicionando as disfunções de certos recursos do cérebro físico por tempo indeterminado. Isto é, quando a gente reencarna, a gente traz para o corpo físico esses desequilíbrios espirituais alimentados na vida anterior, na vida do espírito, e cria as disfunções fisiológicas do nosso corpo como fatores mórbidos, criando disfunções tanto do cérebro físico quanto dos nossos órgãos em geral. A gente nasce com problema do fígado e diz, eu tenho um fígado ruim. Não é o fígado que é ruim, é o corpo espiritual que fez um fígado ruim no processo reencarnatório, porque você já trazia essas disfunções na estrutura do corpo espiritual. E assim vale para todos os órgãos. Então, é bom que a gente aprenda isso, não é? Que a nossa falta de saúde corporal tem muito, muito que ver com os nossos desequilíbrios psicoemocionais. Mas isso não fica só no corpo físico, porque a gente se irmana com aqueles espíritos, encarnados ou desencarnados, que pensam e sentem como nós. Então, a gente cria uma onda de força, de troca de energias psíquicas uns com os outros, nos realimentando nesse processo doentio. Aqui ele vai falar também sobre as zonas purgatoriais, as regiões de sombra, as regiões umbralinas estão descritas por vários autores espirituais. Entendendo-se que todos os delinquentes deitam de si mesmo oscilações mentais de terrível caráter, condensando as recordações malignas que albergam no seio da própria memória, do próprio pensamento, compreenderemos a existência das zonas purgatoriais ou infernais como regiões do plano espiritual em que se complementam as temporárias criações do remorso, associando arrependimento e amargura, desespero e rebelião. Em outras palavras, as regiões umbralinas são criadas pela nossa própria mente doentia. Na intimidade dessas províncias de sombra, em que se agrupam multidões de criminosos, de espíritos semelhantes, segundo espécie de delito que cometeram, espíritos culpados através das ondas mentais com que essencialmente se afinam, se comunicam reciprocamente, gerando ante os seus olhos quadros vivos de extremo horror, junto dos quais desvairam, recebendo de retorno os estranhos padecimentos que criaram no ânimo alheio. Quer dizer, aquilo que a gente faz para os outros, a gente vai receber em troca, né? E vai criar para si próprio, através dos problemas da
do remorso, não é? Do sentimento de culpa na nossa própria consciência. E, obviamente, que a gente não sofre isso sozinho, mas em grupo, com aqueles que se afinam conosco pelos mesmos tipos de culpa, pelos mesmos tipos de processos, não é? De desequilíbrio moral. Claro está que, embora comandados por inteligências pervertidas, que sempre aproveitam para ter o comando, ou bestializadas, pervertidas ou bestializadas nas trevas da ignorância, esses antros, esses ambientes espirituais jazem circunscritos no espaço, formam uma espécie de favelas espirituais, de bairros tenebrosos do mundo espiritual, que o André Luiz chama de zonas umbralinas. E essas zonas são fiscalizadas por espíritos sábios e benfazejos, que dispõem de meios precisos para observar a transformação individual nessas regiões, das consciências em processo de purificação ou regeneração, a fim de conduzi-las a providências compatíveis com a melhoria já alcançada. Isto é, um espírito não fica nessas regiões de sombra para sempre. Ao contrário, no momento que ele começa a sentir arrependimentos e lembra de pedir socorro, eles então são auxiliados por espíritos bondosos, benfazejos, sábios, que dispõem de meios precisos para estar observando essas regiões e percebendo aquelas consciências nessa transformação individual, desejosos de mudar de vida, e são, por isso mesmo, levados dessas regiões para colônias espirituais, outras bem orientadas, para auxiliá-los nesse recomeço de conquista de valores melhores. A gente, quando lê o livro Nosso Lar, a gente tem plena informação desse tipo de coisa. Foi assim que o André Luiz conseguiu sair do umbral e ser recolhido lá em Nosso Lar. Quando a gente lê Memórias de um Suicida, a gente vê da mesma maneira descrito pelo Camilo Castelo Branco, o Cândido Botelho, que escreve o livro através da mediunidade da Ivone Pereira, como ele é tirado do Vale dos Suicidas e levado para a colônia de Nazaré para ser recuperado do processo, né, de convivência nas regiões de sombra e ser reencaminhado para o processo evolutivo. Semelhante supervisão, entretanto, não impede que essas vastas cavernas de tormento reeducativo sejam em si imensas penitenciárias do espírito, a que se recolhem as feras conscientes que foram homens, os espíritos enfurecidos, enraivecidos, culposos, não é? E aí permanecem detidas por guardas especializados que lhes são afins, né, pelos próprios espíritos que comandam essas regiões, o que nos faz definir cada purgatório particular como prisão-manicômio, em que as almas embrutecidas no crime sofrem de volta o impacto de suas fecundações mentais infelizes. Tiranos, suicidas, homicidas, carrascos do povo, libertinos, caluniadores, malfeitores, ingratos, traidores do bem, viciados de todas as procedências, reunidos conforme o tipo de falta ou defecção a que se renderam, se examinado pelos cientistas do mundo, apresentariam para a medicina os mais extensos quadros para estudos etiológicos das mais obscuras enfermidades. Vocês vejam como ele coloca isso bem,
para a gente compreender essas regiões de sombra e os problemas da mente atormentada pela própria consciência, em convívio com outras mentes atormentadas, uns cobrando dos outros, num processo obsessivo mútuo. Deduzimos assim que todos os redutos de sofrimento além-túmulo não passam de largos porões do trabalho evolutivo da alma, à afeição de grandes hospitais carcerários pelo tratamento das consciências envilecidas. Muito boa a descrição dele, hein? Reencarnação de enfermos. Dos abismos expiatórios, volvem à reencarnação, retirado por aqueles benfeitores espirituais, quantos se mostram inclinados à recuperação dos valores morais em si mesmos. Então, a reencarnação representa a oportunidade de tratamento e recuperação espiritual, tirados das zonas de sofrimento e propiciando uma nova experiência na vida carnal. Transportados ao novo berço, comumente entre aqueles que os induziram à queda, geralmente nasce nas famílias comprometidas com eles próprios, quando não se vêem objeto, muitas vezes, de amorosa ternura por parte de corações que por eles renunciam à imediata felicidade nas esferas superiores, são então recebidos e resguardados nos recessos do lar. Então, tanto nascem no meio dos comparsas, daqueles cúmplices, daqueles que ajudaram a caída daquele espírito, tanto quanto pode nascer em lar afetuoso, caridoso, que recebe esses espíritos porque tem amor por eles, para as suas próprias recuperações. Contudo, renascem no corpo carnal espiritualmente, jungido, ligado fortemente às linhas inferiores de que são advindos, assimilando-lhes facilmente o influxo mental aviltante. Reaparecem desse modo na esfera ou na arena física, mas, via de regra, quando não se mostram retardados mentais desde a infância, são perfeitamente qualificáveis entre os psicopatas amorais, sem moralidade, segundo o conceito da moral insanity, vulgarizado pelos ingleses, demonstrando manifesta perversidade na qual se revelam constantemente brutalizados e agressivos, petulantes e pérfidos, indiferentes a qualquer noção da dignidade e da honra, continuamente dispostos a mergulhar na criminalidade e no vício, muitas vezes com essas doenças mentais, com essas psicopatias, o espírito acaba repetindo erros de vidas anteriores. Por isso, eles são classificados dentro da medicina, e aqui ele cita um classificador inglês, que é a chamada moral insanity, né? Insanidade moral, né? Que os ingleses fizeram das doenças psicopáticas. Hoje tem coisas mais modernas feitas pelos estudiosos da psiquiatria. Mas o livro, né, na data que foi explicada, que foi escrito através da psicografia de Valdo Vieira e Chico Xavier, ele usa esse moral insanity como a tabela das doenças morais. Aqueles espíritos relativamente corrigidos nas escolas de reabilitação da espiritualidade desenvolvem-se no ambiente humano, enquadráveis entre os psicopatas astênicos e abúlicos, fanáticos, hipertímicos, ou identificáveis como representantes de várias doenças e delírios psíquicos, inclusive aberrações sexuais diversas. Quer dizer, então o espírito acaba mostrando, através do próprio corpo, a sua insanidade moral. Obsessão e mediunidade. Tais enfermos da alma, tantas vezes submetidos
sem resultado satisfatório aos tratamentos psiquiátricos como a insulina e a convulsoterapia, quando recomendados ao auxílio dos templos espíritas, poderão ser tidos como médiuns? Ele pergunta. E responde: sem dúvida são médiuns doentes, afinizados com os fulcros ou centros de sentimento desequilibrado, de onde ressurgiram para novo aprendizado entre os homens. Por certa cota de tempo, por algum tempo da vida encarnada, serão intérpretes de forças degradadas às quais é preciso contrapor a intervenção moral necessária, do mesmo modo que se prescreve medicação aos enfermos. Isto é, a família que recebe espíritos, encarnados dessa maneira devem trabalhar com a evangelioterapia para auxiliar esses espíritos a se recomporem moralmente. Trazendo consigo as sequelas ocultas da internação na província purgatorial, de que volvem pela porta do berço terrestre, nascendo de novo, exteriorizam ondas mentais viciadas, que lhes alentam as disfunções dos implementos físicos. Ondas essas pelas quais recolhe os pensamentos também das entidades inferiores, a lhes constituírem a cobertura da retaguarda, a assistência maléfica da retaguarda, porque também são espíritos inferiores necessitados de ajuda. Apesar disso, essas pessoas, serem acolhidas nos santuários do Espiritismo por medianeiros de planos que é preciso transformar e ajudar, porquanto um espírito renovado para o bem, é lei do Criador para todas as criaturas, se torna peça importante para o reajustamento geral dessa ou daquela engrenagem conturbada na máquina da vida. Então, trabalhar a recuperação desses espíritos, reencaminhando-os para a tarefa de evolução, é trabalho das casas espíritas, de todos os espíritas que trabalham ali com vontade de servir. Doutrina espírita. Forçoso é considerar que a atividade religiosa digna e venerável, em qualquer setor da edificação humana, exprime socorro celeste aos desajustes morais de quantos se demoram na reencarnação, buscando a restauração precisa. O que ele está dizendo aqui é que é preciso considerar que qualquer atividade religiosa que leva o indivíduo a buscar os valores do bem são dignas e são veneráveis, como recursos que ajudam no setor da edificação humana, exprimindo por isso mesmo como um socorro celeste aos desajustes morais de todos aqueles que se demoram nesse processo de recomposição. Então, a gente não pode esquecer que a religiosidade trazida por qualquer religião é método de recuperação do espírito para o caminho do bem. E certamente que a doutrina espírita é uma delas, mas ele vai dizer aqui: e compreendendo-se que a elevada percentagem das personalidades humanas traz no íntimo do próprio ser raízes e brechas de comunhão com o pretérito de sombra, quer dizer, sempre tem uma conexão com o passado, através das quais são suscetíveis de sofrer os mais estranhos processos de obsessão oculta, a se reavivarem constante nos diversos períodos da própria vida, etários, como na fase infantil, na adolescência, na juventude, na velhice, que corresponde ao tempo de formação dos débitos kármicos que buscam equacionar no corpo terrestre. É justo encarecer, assim, a oportunidade e a excelência do amparo moral da doutrina espírita, como sendo o recurso mais sólido
na assistência às vítimas do desequilíbrio espiritual de qualquer matiz, por oferecer-lhes no estudo nobre, no serviço santificante, o clima indispensável de transmutação, de mudança e harmonização com que se recuperem no domínio dos pensamentos mais íntimos para assimilarem a influência benéfica dos agentes espirituais da necessária renovação. Em outras palavras, apesar de todas as religiões serem caminhos de recuperação desses espíritos nessas condições reencarnadas, com processos mórbidos obsessivos, a doutrina espírita é o melhor amparo, a oportunidade mais própria, devido ao fato de ela ser a doutrina esclarecedora dos problemas espirituais, desmistificando o processo kármico como um processo de responsabilidade de conduta. Não é má sorte, não é Deus que está experimentando a pessoa, não é nenhuma dessas justificativas, não é, vazias, porque a gente encontra na doutrina espírita a explicação real para esses fatos doentios. E encontra, por isso mesmo, também o caminho mais próprio para a recomposição, para a recuperação, que é o esforço de esclarecimento das vítimas do desequilíbrio espiritual e também a oportunidade criada pelas casas espíritas, estimulando as pessoas a trabalharem no bem, na caridade, no amor ao próximo, fazendo com que a pessoa, então, se aproxime dos valores do bem, mudando o seu comportamento e harmonizando o seu estado de sentimento e ideias com pensamentos superiores, que vai criar uma influência benéfica e aproximação dos espíritos bondosos no auxílio dessas criaturas para a necessária renovação. Muito bom esse texto. Então, vejam que ele trata o problema da obsessão como um tema geral e aí oferece os recursos do entendimento para o tratamento desses problemas mórbidos que vêm, às vezes, com o processo reencarnatório, através dos recursos da espiritualização do indivíduo, através do esclarecimento do Evangelho, da doutrina espírita, da lei de causa e efeito, da reencarnação, da influência dos espíritos e a oportunidade do trabalho no bem, porque o trabalho no bem aproxima a criatura da sintonia com os espíritos bondosos que o auxiliam na recuperação espiritual. Muito bom. Vamos para a nossa conversação a respeito do tema. Muito bom mesmo, professor. Que capítulo, né? E aqui nós já temos uma pergunta da Olga, que logo que o senhor começou a leitura e a explicação do capítulo, ela colocou: Taciro, a obsessão é moléstia da alma, afirma Emmanuel em Seara dos Médiuns. Como a obsessão pode afetar o corpo físico? Por um processo mais ou menos simples de entender, Olga. Quando você está aborrecida, chateada com alguma coisa, com um pensamento desagradável, baixo astral, como a gente chama, o seu corpo sente isso. Você tem problemas para alimentar, você tem problema para fazer digestão, você tem problema para dormir. Então, você prejudica o organismo com desequilíbrio psicoemocional. Então, a obsessão gera no indivíduo esse estado mórbido, seguido, continuado por um tempo relativamente longo, enquanto dura a obsessão. Então, uma pessoa vai gerando desequilíbrios fisiológicos de funcionamento
tanto hormonal, né, quanto do sistema gástrico, do processo circulatório. A pessoa fica com a imunização baixa, pode pegar doenças infecto-contagiosas, porque ela não está em condições psicoemocionais de manter o corpo, as suas células, trabalhando de maneira saudável. E assim prejudica e cria um processo da doença física como consequência. Professor, ainda não colocaram, mas eu vou colocar então. Como é que a gente faz então para reverter esse quadro, né, de maneira gradativa? Porque a gente sabe que não vai ser do dia para a noite, né? Isso. Com a educação espiritual, com a educação moral. É por isso que a doutrina espírita não resolve o problema da obsessão sem o obsidiado querer fazer sua parte. Não há como. Tá certo? É preciso que ele, o indivíduo que está sofrendo isso, engaje no processo da autocura. Isto é, ele aceite a orientação, a medicação, toma a medicação corretamente do médico, mas, ao mesmo tempo, faz o esforço de mudar o seu estado de humor, de o seu estado de entendimento e seu estado de atuação junto a outras pessoas, se esforçando para ser melhor, para ajudar as pessoas, para ajudar num trabalho de fraternidade, porque assim a pessoa sai desse estado interior de autoagressão para vivenciar uma renovação. E aí, lentamente, ele vai largando daqueles problemas e se libertando. Eu posso dar um testemunho pessoal. Eu tive uma adolescência muito perturbada, porque eu não tinha direção. Eu não sabia para que servia a minha vida, o que eu ia fazer. Eu tinha desencontros emocionais comigo, desajustes na minha família, e eu vivia toda semana com dor de cabeça. E tudo que eu comia, que precisava de uma digestão mais cuidadosa, me fazia mal. Por exemplo, eu vou dar um exemplo boboca, que parece à toa, mas se eu comia milho, né, derivado de milho, em seguida, 2, 3, 4 dias seguidos, por causa do óleo do milho, eu tinha problemas digestivos. Se eu comia abacate 2, 3 dias seguidos, 2 dias seguidos, eu tinha processo digestivo prejudicado. Se eu comia qualquer pedaço de carne com um pouco mais de gordura, eu não conseguia fazer digestão, passava mal, ficava com dor de cabeça. Eu tive muito problema na minha adolescência com todos esses problemas, esses desajustes. Quando eu me tornei espírita, com 18 anos de idade, eu comecei a estudar a doutrina espírita e comecei a mudar o meu estado de humor. Comecei a encontrar objetivos na vida. Comecei a ver que eu tinha que mudar o meu jeito de ser, o meu estado de humor. Comecei a buscar alegria nas coisas. Olha, todo esse problema passou. E desde então, gente, eu nunca mais tive dor de cabeça ou problema digestivo qualquer. Era um problema físico gerado pelo meu estado psicoemocional. Eu encontrei um caminho, procurei me esforçar para ser diferente, para melhorar a mim mesmo. Comecei a frequentar a mocidade espírita, trabalhar no movimento espírita e visitar os doentes no final de semana. Em vez de eu ir para a festa, para as coisas, eu ia para o hospital, para o asilo de velho, ajudar as pessoas. Eu fui mudando o meu comportamento e fui aprendendo a ter controle sobre o meu estado emocional. Eu era irritadiço. Eu passei a ficar mais alegre, mais comunicativo, né? Saí, venci minha timidez e passei a ter uma vida alegre, tranquila, de bom relacionamento.
Eu acabei com esses problemas todos, eu passei a minha juventude depois disso, e minha fase adulta inteira sem problemas de saúde qualquer. Eu era um cara doente, cheio de problemas. É claro que agora começou a voltar alguns problemas físicos, porque eu estou velho. Meu corpo físico está desgastado, tenho 79 anos e já começa a sentir dificuldade, não posso comer qualquer coisa, né? Eu já tenho que ter alguns cuidados, porque o meu sistema está cansado, meu sistema biológico. Mas não é problema emocional mais, é puramente do corpo físico, porque as células vão envelhecendo, é natural, faz parte. É igual a máquina, né, professor? Com o passar do tempo, ela vai se desgastando, não tem jeito. É, o Mas o senhor tem carro, muito, o senhor né? tem O uma carro jornada depois boa conosco. um carro depois de 10 anos de uso, ele começa a já quebrar as coisas todas. Você tem que trocar peça. Ah, mas se for um carro assim que tem a placa preta, né, que é bem conservado, que nem o senhor, tem um valor inestimável. A Antônia Clara aí de São Carlos, né? Ela é de São Carlos, né, professor? É, isso. Ela pergunta, Taciro, como uma pessoa que renasceu com desequilíbrio emocional e intelectual pode reabilitar-se perante a lei nessa encarnação, se não possui clareza intelectual? É papel apenas da família? Às vezes, Clara, o problema que gerou essa dificuldade toda é muito longo e tem desequilíbrios emocionais muito fortes no espírito, processos de culpa que não está clarificado, escondido no subconsciente da pessoa que está reencarnada, que não lembra por misericórdia divina, mas o estado emocional aparece como um resultado, porque não dá para esconder esse estado emocional, esse estado intelectual que está prejudicado por isso. Então, às vezes, esse processo é prolongado durante uma encarnação inteira. A gente só vai ver resultado para a próxima encarnação. É claro que se nessa vida, apesar de todas essas dificuldades, a pessoa, mesmo assim, faz algum cultivo, né, de posicionamento melhor, procura ser mais compreensiva, procura entender um pouco as coisas mais fáceis e se esforça para ser uma pessoa melhor, mais rapidamente ela se recupera. Mas às vezes é preciso de uma encarnação inteira para a recuperação. E a gente, familiar que cuida, tem que ter paciência e cuidado, se desdobrar em amor e entendimento. E a Nice, professor, perguntou: muitas vezes as pessoas podem estar num processo de obsessão tão sutil que não percebemos? Claro que sim, porque muitas vezes o espírito não precisa estar presente, mas está mentalmente atuando à distância. Então, ela cria essas dificuldades ainda assim, alimentando na pessoa o estado psicótico. Mas a pessoa fica nesse estado psicótico porque é devedor, porque tem sentimento de culpa, porque acha, né, que se sente mal com a própria consciência no seu estado emocional. Então, ela fica vulnerável durante um tempo. Quando vai se libertar? Quando ela puder se engajar nesse trabalho de recuperação e de trabalho de mudança de comportamento de forma definitiva. Nesse caso, a instrução e a orientação da doutrina espírita e do evangelho são fatores primordiais para fazer a pessoa mudar de ideia, de maneira de pensar e, portanto, de comportar-se. Vai mudando e vai melhorando. Tem uma pergunta aqui da Lázaro, professor, em duas partes. Ela começa: Otacílio, o que você teria a comentar sobre a física quântica no estudo da ciência e espiritualidade? Aí ela coloca assim, conforme comenta Amit Goswami. Amit Goswami. Esse Amit
Goswami é um físico indiano que trabalha nos Estados Unidos. Na verdade, Lázara, a física quântica só trabalha para explicar, tem como paradigma a estrutura atômica da matéria, a estrutura molecular, a estrutura atômica, a estrutura de partículas elementares que constitui as bases do mundo material. Então, a física quântica, ela se aplica à matéria. Ela não se aplica, até a gente onde sabe, a qualquer coisa do mundo espiritual. Nós não sabemos nada ainda da física do mundo espiritual. Quando eu passar por lá de lá, eu vou tentar aprender um pouco disso. E se eu puder falar através da mediunidade de alguém, eu vou falar sobre isso. Mas até agora, a física quântica, ela trata das coisas materiais. O paradigma é o mesmo da física clássica, do eletromagnetismo, né, de toda a física, da física nuclear, tá ok? Então, ela não tem nada a ver com espiritualidade. Mas a compreensão, através da física quântica, que a gente tem da matéria mudou. Não é? A gente antes pensava que a matéria era essa coisa sólida, palpável, que a gente segura. Hoje, do ponto de vista da física quântica, a gente explica isso muito melhor. E essa matéria é apenas uma estrutura de moléculas, de átomos e moléculas pequenas, tá certo? Que estão regidas pela física quântica no seu íntimo molecular, no seu íntimo atômico. Mas, do ponto de vista macroscópico, a física clássica resolve todos os problemas da matéria. Tá ok? O eletromagnetismo, a física newtoniana, dá conta do recado de explicar todos os fenômenos macroscópicos que a gente observa. Alguns deles nem tanto, porque eles são oriundos de uma estrutura, não é, da matéria num estado especial, como, por exemplo, estrelas de nêutrons, que é um aglomerado de nêutrons da estrutura do átomo, não é, que formam uma estrela. Então, ela é extremamente densa. A teoria dos gases ali dentro daquela matéria que está muito intimamente interagindo obedece uma física um pouco diferente daquela física clássica. A radiação que ela provoca e tudo mais. Mas isso não tem nada a ver com o espírito. A gente não sabe qual é a física do corpo espiritual que é feito de fluido cósmico. Tá certo? Porque a gente não tem capacidade com o corpo físico, nem com a instrumentação desenvolvida na ciência, para investigar o fluido cósmico. Portanto, para investigar o corpo perispiritual que é feito de fluido cósmico. Então, ele não sabe nada disso. Ainda mais da capacidade de pensar e sentir, que é do espírito propriamente dito. Então, nada tem a ver com isso. Todas essas colocações que estão sendo feitas são simplesmente opiniões particulares de algumas pessoas. O Amit, como ele é indiano, e ele tem uma filosofia indiana, ele associa alguns princípios da filosofia indiana com a filosofia do pensamento da física quântica, mas isso é outra coisa. Isso não tem nada a ver com o comportamento da física propriamente dita. É só isso que eu posso dizer para você, não mais. Ela já colocou aqui, professor, ótimo, dê notícias do lado de lá para nós, logo. Então, o que eles querem dizer é que não tem nada de espiritualidade, ela colocou. Tem de espiritualidade, mas não tem nada a ver com a física quântica. Porque quando você se comporta com um pensamento filosófico, extraído do pensamento de que a matéria é outra coisa, não é mais essa coisa sólida, você começa a admitir a possibilidade de pensar no espírito como uma energia especial, que a gente não sabe o que é, e que pode
se manifestar de alguma maneira através das coisas materiais, a biológica do nosso corpo físico. Porque a gente não pode esquecer que eu, o espírito, controlo o meu corpo de estrutura atômica da matéria, molecular, fisiológico. Ok? Quem controla esse corpo sou eu, a mente, o ser espiritual que eu sou. Como é que isso se dá? Ninguém sabe. Porque não sabe qual é o campo psicobiofísico que age do espírito para o corpo. Ainda não sabemos nada disso. Temos muito ainda a aprender. Ela já colocou aqui, ó, valeu o esclarecimento, gratidão. Então vamos lá, professor, tem bastante pergunta aqui. A Olga Batista de Souza. Obrigada. Será que é por isso que você explicou que muita gente vai ao médico se sentindo doente e o profissional não encontra nada? É, por isso mesmo que a doença é psíquica, não é física, mas se manifesta no corpo físico. Vou dar um exemplo para você. Se você leva um susto, o susto é emocional, tá certo? Mas você desorganiza o seu corpo, porque você joga uma adrenalina enorme na corrente sanguínea, desestrutura o seu batimento cardíaco, você gasta uma energia rápida para se defender do susto, não é? E fica cansado depois. É o estado emocional agindo no fisiológico. Professor, tem uma pergunta da Lapônia aqui que ela deve ter colocado em algum contexto da. O senhor estava explicando, ela colocou assim: educação do pensamento e sentimento. É educação do pensamento e do sentimento. É isso mesmo. A gente, ao educar o nosso pensamento, conduzindo-o pela nossa vontade na direção do bem, dos valores éticos e morais, e educando o nosso sentimento no exercício da fraternidade, a gente melhora, evolui, cresce na direção da perfeição espiritual que a gente tanto deseja. Mas leva tempo nessa conquista. Professora a Maria fez uma pergunta aqui. Professor, a obsessão pode fazer uma pessoa fazer coisas erradas e depois se arrepender? Depois fica triste e chora. Como fazer? Corrigir-se, fazer um esforço de autoeducação, isso é devagar. Ter paciência consigo mesmo, porque ninguém muda de repente, não é? Eu até hoje faço coisa que eu não quero fazer mais, mas ainda não sou capaz de me controlar totalmente. Então, quando eu faço, eu já aprendi, eu não fico triste comigo. Eu só olho para mim e falo assim, ei, Otacílio, você ainda não conseguiu vencer isso, hein? Siga em frente, continue tentando. E não fico triste. Tem que ter paciência comigo mesmo. Devagar eu chego lá. Tem uma pergunta, professor, da Maria Lúcia, eu estava buscando lá. Por favor, professor, poderia falar mais sobre o terceiro parágrafo que começa com enquanto não se aprimore? Pois é, o que o André Luiz está dizendo aí, né? Põe aí de novo para a gente ver. Vamos ver. Vê se você acha aí para todo mundo acompanhar. Espera aí que eu chego lá. Aqui, ó. Isso. E o que ele está dizendo aqui, vamos reler para a gente entender direitinho. Enquanto se não aprimore, enquanto o espírito não melhora a si mesmo, é certo que o espírito padecerá em seu instrumento de manifestação. Quer dizer, padecerá no corpo físico. Não é? Padecerá o quê? A resultante dos próprios erros. Ok? Quer dizer, o corpo físico é um instrumento de manifestação do espírito. Se o espírito não se aprimorou e continua com as dificuldades com o seu estado psicoemocional,
ele impõe ao próprio corpo físico essa resultante desse estado mórbido de se sentir culpado e gera desfunções biológicas. Esses desajustes, como é natural, não se limitam só a comunicar às células do corpo físico, também se manifesta no corpo espiritual, no próprio perispírito. O indivíduo está perispiritualmente desequilibrado, desorganizado, desestruturado e desestrutura como consequência o próprio corpo físico, porque o perispírito transfere para o corpo, o perispírito transfere para o corpo o que o espírito sente e pensa. Tá certo? É exatamente isso que ele está dizendo. A doença, a rigor, em última instância, é da alma. Tem mais pergunta aqui, professor. Vamos lá. A Selva perguntou: no caso do aborto espontâneo por intoxicação placentária, pode ter a ver com um processo obsessivo? Ou seria o próprio reencarnante que intoxica o corpo da mãe? Muitas vezes pode ser o próprio espírito angustiado no processo reencarnatório que transmite isso para as células que estão formando o corpo físico dele, gerando, não é, desequilíbrios biológicos, criando intoxicações inadequadas. Mas se a mãe for uma mulher cautelosa, bondosa e ora, e envolve o espírito nas vibrações de amor, ela pode compensar esse estado e ajudar o espírito no processo reencarnatório, evitando o aborto. Mas nem sempre a mãe tem essa consciência. Ela espera que tudo dê certo e vive a sua vida mais ou menos despreocupadamente com o dia a dia. Não envolve o espírito em prece, em orações, em vibrações de amor, de acolhimento, né? Porque isso minora as dificuldades do espírito reencarnante, encorajando-o para o processo reencarnatório e nascendo, às vezes, até em ótimas condições por essa participação materna, e eu diria extensivamente ao pai também, paterna também. E aqui, professora Sheila colocou: parabéns, professor Otacílio, hoje é o dia do físico. É verdade, hoje é dia do físico. Parabéns, Obrigado, professor. Sheila. Aí tem a pergunta da Clemilda aqui. Boa noite, Otacílio. No grupo de estudos da nossa casa, estamos avaliando sobre os tipos de obsessão. É um tema muito rico. Parabéns pelo trabalho, Santa Amaro, SESB de Santa Amaro. Tá, obrigado, Clemilda. É muito bonito, está muito bem tratado no livro dos médiuns, a obsessão, e tem muitas obras de continuidade que nos ajudam a entender o processo obsessivo, como algumas obras de André Luiz, né? Por exemplo, deixa eu achar aqui, né? Que a gente pode ver aqui, eu tenho os livros todos aqui, nos domínios da mediunidade, é um deles, não é? O livro Mensageiros nos ajuda um pouco, né? O mecanismo da mediunidade que a gente está estudando, Ação e Reação fala um pouco disso também. Tem vários livros, a gente vê processos obsessivos no livro Sexo e Destino. Então, há muita literatura, há as obras do Manuel Filomeno de Miranda, né, que trata sobre o processo obsessivo com muito cuidado, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Então, tem muitos livros para a gente aprender isso bem. Agora uma pergunta aqui da Beth, professor. Como deve agir uma pessoa que convive com alguém que está sendo obsidiado, sendo que o relacionamento está sendo afetado por esse motivo? Tem que se encher de amor e paciência, criar o culto do evangelho em casa, convidar o obsediado para participar. Se puder, leva ele no centro para tomar paz, para assistir palestra. Tem que ajudar, não tem outro jeito.
tem que tratar como se fosse uma pessoa doente que precisa de ajuda. Se fosse uma doença física, a gente não faria isso. É uma doença de caráter psicoemocional, então tem que ajudar do mesmo jeito. É difícil, não estou falando que é fácil. É uma tarefa difícil, porque exige da gente uma mudança de comportamento com a gente mesmo. Porque você não pode ficar se sentindo ofendido, tem que relevar a ofensa da pessoa. Perdoar 70 vezes, 7 vezes as ofensas que vai ter todos os dias. Então, é difícil, mas se você conseguir, você dá um salto de qualidade na sua vida, além de ajudar a pessoa que está precisando do socorro. E é a mesma ofensa, né, professor? 70 vezes 7, a É a mesma mesma, ofensa. porque o obsidiado vai ficar falando a mesma besteira todo dia. E aqui o Maurício Bonfá coloca: diante de um quadro obsessivo mais acentuado em um membro da família, não significa um convite de despertação? Sempre, todo o problema, todo o desafio que a vida nos oferece, Maurício, significa um convite para o nosso crescimento espiritual. Eu não tomo, há muito tempo, não tomo os problemas da vida como problemas, e sim como desafio para eu melhorar a mim mesmo e achar solução para o problema. E ele complementou depois, professor, não seria um convite de despertação a toda a família. Mas nem sempre todos os membros da família são capazes de perceber isso. Alguns sim, outros provavelmente não. Mas se toda a família perceber, que coisa ótima, porque muda a família inteira. Olha, um dos conselhos que a gente dá é culto do evangelho no lar, na família. Vamos estudar o evangelho junto, vamos estudar a doutrina espírita junto. Isso vai esclarecendo o grupo e vai melhorando o ambiente. Mais um parabéns, professor, entre muitos aí que o senhor recebeu aí. Oi, Marcondes, um abraço para você, amigo. Um abraço, Marcondes, também. A Ana também está mandando um abraço. E a Helena perguntou: professor, você teria uma explicação sobre o autismo? Olha, autismo é um processo interno do espírito que se manifesta através do corpo físico também, não é? Há um livro do Hermínio Miranda que trata do tema de uma maneira muito bonita. Leia esse livro, porque você vai gostar muito, certo? É do Hermínio Miranda. Hermínio Miranda foi um espírita que escreveu um monte de livros de boa qualidade enquanto estava encarnado. Ele desencarnou tem pouco tempo e ele tem contribuições diversas da doutrina, para a doutrina espírita, para trabalho mediúnico, sobre o fenômeno mediúnico e anímico, e tem também um trabalho sobre Nossos Filhos São Espíritos. Ele tem um livro com esse nome e tem um livro sobre o autismo também. Eu recomendo você comprar e ler, você vai ficar mais bem informada do que eu poder falar para você sobre, porque eu nunca estudei esse tema com muito cuidado. Professor, é o livro Autismo, uma leitura espiritual? Do Hermínio? Eu não sei, se for do Manuel, do Hermínio Miranda, é esse mesmo. Eu É, não lembro o título do livro, mas é sobre o autismo. O título tem a palavra autismo, eu não lembro como é que é então o é esse título do mesmo, livro. tá na capa do livro esse, então. É. Tem uma pergunta aqui agora, professor, da Olga Batista. Ô, Taciro, existe obsessão gratuita? Existe espírito, não é, que é revoltado com a sociedade, que tenta obsediar pessoas que se colocam frágeis, não por uma questão de vingança ou de qualquer outra coisa assim. Não é um adversário daquela pessoa encarnada, mas ele encontra nele um indivíduo, né, que não se cuida por isso mesmo, que pode ficar suscetível de aceitar a sua própria influência.
Então, ele faz uma obsessão aparentemente gratuita. Mas você pode dizer assim, mas por que Deus permite? Porque a pessoa se descuida, não é? A gente tem que lembrar quem está no mundo de expiações e provas, onde o mal predomina sobre o bem. E libertar-se da influência do mal é o nosso dever buscando o bem. Portanto, a pessoa se expõe por falta de vigilância, de atenção para consigo mesmo. É mais ou menos assim. Você sabe que, às vezes, um ambiente de uma favela, como algumas do Rio de Janeiro e de São Paulo, são perigosas. Por que você vai passear lá? Não vá, evite, não é? Então, a gente, muitas vezes, levianamente, se expõe a situações de risco, e aí pode ficar vulnerável à influência de um espírito, né, que está por ali gratuitamente e vai influenciar a gente, porque ele quer dominar alguém. Isso é possível, mas olha, lá na minha terra, lá em Goiânia, a gente tinha um pensamento, né, que era popular, que eu gosto de lembrar dele, dizendo o seguinte: praga de urubu não pega em beija-flor. Isto é, praga de urubu pega em urubu, não pega em beija-flor. Se você for um beija-flor, não há praga de urubu que te pegue. Em outras palavras, quando você está vigilante, cuidando de você, o mal não te alcança. Essa eu não conhecia ainda, viu, professor? Tem que ser beija-flor. Temos. A Constância perguntou: boa noite. Então quer dizer que as pessoas chamadas pavio curto, irritadas, já estão abrindo sintonia para obsessão? Com certeza, a raiva, a cólera, não é? A intolerância são portas abertas. Nossos defeitos são portas abertas para a influência espiritual negativa. Professor, ainda tem umas 6 perguntas. Podemos seguir em frente? Pode sim, por mim tudo bem. Então tá bom. Professor, que diferença tem no mundo espiritual da pessoa que comete suicídio daqui a que morre por morte natural? É o sentimento, Doraci. é o problema de consciência. A consciência que faz a diferença. O indivíduo que fere a si mesmo para se libertar de dificuldades que ele acha que não dá conta de vencer, ele está agindo, primeiro, como uma pessoa que foge de enfrentar os desafios e vencer. Segundo, ele se autoagride, tirando a vida do próprio corpo, violando uma lei natural que é a misericórdia da reencarnação. Então, ele vai também contra uma das leis de Deus, que é a lei de preservação da vida. Então, ele passa para o mundo espiritual com a decepção de que ele não se vê morto, porque ele matou o corpo, mas não mata o espírito, ele continua vivo. Então, o primeiro desapontamento dele no mundo espiritual, depois que perde o corpo físico, é que tudo continua do mesmo jeito, com o agravante dele ter se autoagredido. Então, ele piora profundamente a sua situação psicoemocional, diferente de um indivíduo que tem morte natural, muitas vezes está pacífico consigo mesmo, vai para o mundo espiritual e é facilmente acolhido e auxiliado pelo mundo espiritual, porque ele aceita, ele não tem problema de culpa, de problema de consciência. Então, essa é a diferença. É o problema de consciência. E tem uma pergunta aqui, professor. Uma colocação da Beth Marcelino. Já percebi que dias antes dos trabalhos mediúnicos que tenho, a situação fica mais difícil. Isso é natural, Beth. Quando a gente está frequentando um grupo mediúnico e procurando desenvolver os recursos espirituais da gente, aqueles que não gostam da evolução, que têm inveja, ou mesmo nossos inimigos espirituais ocultos, acham que a gente está querendo dar uma de bonzinho e cai de pau em cima da gente. Outras vezes não é nem por isso.
É porque a gente, quando vai para a reunião mediúnica, muitas vezes os espíritos bondosos, acreditando que a gente está ali trabalhando pelo bem comum, leva para nossa casa um espírito necessitado para que ele vá com a gente para a reunião. E lá na reunião ele vai ser beneficiado. Como o espírito que está sofrendo, que está prejudicado e que é colocado próximo da gente, percebe a gente muito melhor do que um espírito bondoso, a gente vira o médium de transporte dele para a casa espírita, para a reunião mediúnica. Então, enquanto ele está próximo da gente, ele deixa um certo mal-estar pelo estado desequilibrado que ele está na gente por comunicação mediúnica. Isso se dá também. Mas aí tem que fazer o trabalho do enfermeiro que está levando o doente para o médico, para o hospital, para o pronto-socorro. Gostei do médio de transporte, viu, professor? Eu tenho uma amiga que é médium vidente. E ela, às vezes, ela vê o espírito, pula o muro da casa dela, porque é um espírito atrasado, ele acha que precisa pular o muro, ele não sabe que pode passar através. Ele pula o muro, entra na casa dela pela cozinha, tá certo? E fica junto dela e vai para a reunião mediúnica com ela. E os espíritos bondosos que a ajudam, deixa porque ele está precisando de ajuda. Mas, olha, professor, eu nunca enxerguei, nunca vi, mas deve ser bem complicado. Mas a pessoa que é médium, que está Acostuma, trabalhando né? bem, acostuma com isso, sabe que é Isso que um eu ia falar. espírito. Acho que foi o Chico ou o Divaldo que no começo ele não diferenciava o que era encarnado e desencarnado. Era o Divaldo, né? É, o Chico também. É. A Maria Graças, colocou assim: professor, minha neta desencarnou aos 2 anos. Ela ia nascer prematura, mas o médico segurou. Aos 2 anos, ela disse que ia nascer de novo. Ela desencarnou porque nasceu com problemas cardíacos, era só transplante. Ela sabia? Perguntou. Provavelmente na fase infantil, o espírito, como não tem censura nenhuma, muitas vezes está lembrando das necessidades espirituais e fala do jeito infantil das coisas. Provavelmente essa experiência que ela teve de nascimento foi corretiva de problemas passados e ela agora pode nascer melhor numa nova encarnação mais duradoura. Isso acontece muitas vezes. No livro No Mundo Maior, de André Luiz, tem um exemplo desse tipo, de um garoto que morre com 8 anos de idade. Mas é que ele tinha sido suicida em vida anterior, morre afogado. Mas depois ele nasce de novo, quase que em seguida, em pouco tempo, ele nasce novamente, na mesma família. A Suzy perguntou aqui: professor, e a bipolaridade é espiritual? Ela deve ter colocado ou física. As duas, é espiritual e se manifesta no corpo físico também, mas é um desequilíbrio do espírito. A Constantina colocou: minha mãe teve um AVC, eu chego lá e faço de tudo para ajudar, mas noto que parece que ela está com obsessão, irritada, brava, me cutuca o tempo inteiro. Isso é uma possibilidade, mas a outra possibilidade, Constância, é que ela está incomodada no corpo que ela quer manifestar e não consegue, que o AVC não deixa. Ela quer fazer as coisas, mas o corpo não obedece. Aí o espírito fica muitas vezes irritado com isso. Ela mesma fica irritada com isso. Pode não ser um processo obsessivo. Talvez devesse fazer um trabalho de terapia com ela, para ela ter paciência com a doença e fazer só o que ela dá conta com alegria. Um pouco de fisioterapia pode ajudá-la nisso. A Ana Cília está colocando aqui que o menino do livro lá é o Júlio. É o Júlio, exatamente. A Ana está afinada. O Edmar perguntou: o que é um médium especial? Eu diria que todo médium é especial.
Médium especial é um médium que tem algum recurso mediúnico diferenciado dos outros, mas não significa que ele é privilegiado. Às vezes é por necessidade kármica. Então, tem um compromisso grave com aquela especialidade que ele deve pôr a serviço do bem. Não se envaidecer da mediunidade e nem querer tirar vantagem dela. Trabalhar com Jesus. Professor, uma pergunta da Diná. Compulsão para gastos excessivos pode ter participação de obsessores? Pode, claro que pode. Isso não tem dúvida que pode. Mas é preciso que a pessoa se examine cuidadosamente para ver se não é ela mesma. Ela tem que aprender a diferenciar. Às vezes é induzido por um espírito que quer criar dificuldades para a pessoa, tá certo? Outras vezes é da própria pessoa. Tem que fazer uma análise cuidadosa. Um terapeuta que tem experiência sabe diferenciar isso. Principalmente se for um terapeuta espírita. Ela colocou assim na continuidade: pessoa da família com surto psicótico devido a gasto excessivo, estou cuidando dela, falando sozinha, não dormia, agora melhor. Estou fazendo preces com ela e ajuda psiquiátrica. Já foi médium. Provavelmente pode ter um componente forte espiritual mesmo. Trate dos dois aspectos. Trate física e espiritualmente dela. É o melhor. Muito bem, professor. Chegamos ao fim, então, não temos mais perguntas, só uma colocação aqui da Lázara para o senhor. Que Jesus continue iluminando sua mente, professor, por nos ajudar com seus conhecimentos com clareza, calma e naturalidade, tornando mais fácil o entendimento. Oi, Muitas Lázaro. palmas. Obrigado, Lázaro. Lázaro, um abração para você. Já estou com saudade da pamonha. Então, pessoal, aí, a Maria agradecendo, né, a sua resposta lá da netinha, fiquei mais calma, muita gratidão. A Glória Rodrigues dando boa noite. Gratidão, professor, pelos ensinamentos. Deus te proteja. Muito obrigado. Só gratidão. Sejamos todos gratos a Deus, esse Pai amoroso e bom que nos deixa estudar junto, nos dá facilidade para isso, nos reúne nesse objetivo que todos nós temos de sermos criaturas melhores. A Maria colocou mais uma pergunta aqui. Professor, tenho sonhos com outros planos. Sei que o Espírito me chamou para fazer uma cirurgia. Eu fiz no estômago de alguém. Opa, isso é bom, trabalhar no mundo espiritual com espíritos bondosos. Então, para você continuar fazendo isso, cuide dos seus afazeres durante o dia, sempre com bom humor, com disposição, com ligação com os valores espirituais maiores, e ao dormir, ore e peça ao Espírito, né, seu Espírito anjo da guarda, que venha te recolher para o mundo espiritual para você continuar trabalhando no bem. E a Lázara colocou aqui, professor. Venha comer mais pamonha. Te esperamos novamente. Obrigado. Então, agradecemos a todos vocês que estiveram aqui conosco nesta noite. Né? Mais uma noite de estudo. Somos mais de 120 professores em simultâneo. Então, Que bom. todos realmente querendo aprender a se modificar, a se melhorar, né? Com o professor, com seus ensinamentos. Então, nós Com a vamos doutrina, com essa com a linda doutrina, doutrina. com a doutrina e os ensinamentos que o professor está nos dando, né? Porque O é André muito Luiz, gratificante. o André Luiz É, traz, o André Luiz traz o ensinamento e eu ajudo ele a explicar. Só isso. então, isso que eu ia falar, porque o senhor consegue, né, traduzir, podemos dizer assim, né? O Chico trouxe, o Valdo também, e o senhor conseguiu traduzir para nós. Então, só gratidão. Então, vamos fazer a nossa prece, professor? Vamos. Você faz para nós. Ah, eu faço? Então tá bom. Já falou bastante, né, professor? Já. Então, elevemos nossos pensamentos,
os nossos sentimentos de gratidão, envolvidos por esta aula que recebemos, por esses ensinamentos. Elevemos essa gratidão a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nosso amigo, nosso modelo e guia, a espiritualidade bondosa que ampara este trabalho, a espiritualidade que nos acompanha, que está ao nosso lado no dia a dia, agradecendo por esta oportunidade que temos de estarmos aqui hoje reunidos em torno desta obra, agradecendo a Chico, a Valdo Vieira e a André Luiz por esta belíssima obra que nos trouxeram, e envolvidos nessa gratidão, que possamos emanar sentimentos de muito amor, de muita fraternidade para todo o nosso planeta Terra, que ele possa, através dos nossos atos e nossa melhoria, passar por esta fase de provas e expiações. Sabemos ainda, temos um tempo pela frente, mas nós seremos os responsáveis por deixar o mundo melhor para nós mesmos. Pois sabemos que se fizermos a reforma íntima que Jesus tanto nos ensina através do seu Evangelho que ele nos trouxe, também poderemos fazer parte deste novo mundo que se aproxima. Nos ampare, Mestre querido, que possamos ser merecedores das tuas bênçãos de paz, de refazimento, e que juntos possamos estar ao seu lado a todo dia, a toda hora, a todo minuto e segundo em nossa existência. Nos ampare hoje e sempre, e que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos. Um bom fim de semana. Estaremos aí na próxima sexta-feira para a penúltima aula, né, professor? Pois é. Mas firmes e fortes estaremos aí. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Até a próxima. Deus ilumine todos vocês. Assim seja.